Todos, vamos dar início a mais uma reunião de atendimento fraterno aqui do Centro Espírita Amor Jesus, situado em Iguaçuí, aqui no Espírito Santo. Sou Neise e hoje eu estou encarregada de fazer o estudo da tarde. Então, para nós darmos início, nós vamos ler uma página de preparo do livro Convivência, Psicografia de Chico Xavier, Espírito de Emmanuel, cujo título é Beneficência Sempre. Nem todos dispomos de telescópios para observar as estrelas. No entanto, é imperioso reconhecer que todos possuímos recursos para enxergar as crianças desvalidas no mundo, de modo a estender-lhes o amparo que se nos faça possível. Nem todos conseguimos subordinar as palavras aos princípios gramaticais, a fim de articular uma locução irrepreensível do ponto de vista idiomático ao redor de assunto determinado. Todavia, a possibilidade de pronunciar essa ou aquela frase de consolo e esperança a benefício dos companheiros que estão suportando sofrimentos e provações maiores do que os nossos, não exclui a ninguém. Nem todos penetramos os segredos da botânica em toda extensão. Contudo, todos guardamos o privilégio de plantar árvores amigas e flores diversas por onde passemos e onde estivermos. Nem todos movimentamos a fortuna moedada para a sustentação da beneficência. Entretanto, é justo anotar que todos podemos repartir o pão que nos é destinado com alguém que necessite. A vida não nos pede o impossível para que nos integremos nos mecanismos da caridade, extinguindo as provações que atormentam a terra, mas para que o mal desapareça, espera de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem. Bom, então agora que possamos sossegar nossa mente, nosso pensamento, para que possamos entrar em contato com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, que possamos fechar os nossos olhos para que isso facilite a nossa concentração melhor, para termos essa conversa com os nossos amigos do plano espiritual. Que possamos então rogar ao Pai por todos os irmãos que se encontram em aflição, que possamos, reunidos em pensamento, levar vibrações de amor, de paz, de saúde, onde quer que se encontre a necessidade, sejam nos hospitais, nos lares, nos asilos, nos presídios, nas ruas. Enfim, Senhor, Tu bem sabes onde precisam dessas nossas vibrações e desse nosso apoio, que possa chegar em qualquer lugar do planeta, que todos nós, irmãos, possamos juntos estar em pensamento, pedindo por nós mesmos, pelas nossas famílias e por todas as famílias do planeta. Te pedimos em especial por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão em aflição, e que esses entes queridos também, no plano espiritual, possam receber nossas preces como bálsamo, curador e que leve alegria até eles. E assim, com a permissão do mentor de nossa casa, Raimundo Testão, de Jesus nosso Mestre, de Deus nosso Pai, que possamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Bom, gente, então a nossa reunião de terça-feira é uma reunião de atendimento fraterno e ela acontece, sempre às terças-feiras, 17h30, e nós
nesse período de pandemia, nós estamos fazendo o nosso atendimento através do WhatsApp. Então, né, aqueles que estiverem precisando de alguma ajuda para conversa, que possam entrar em contato com a nossa casa através do telefone 28 981 14 6089, ou então pelo telefone da Federação Espírita, que é o 27 3000 33 5000. Então que nós possamos, né, fazer esses atendimentos para que todos os irmãos que se encontrem em aflição possam receber a devida conversa, para que possam entender o para que estamos passando por tantas coisas difíceis, principalmente neste ano de 2020. Então, a nossa reunião de terça-feira, sempre nós falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos dando sequência e nós estamos estudando agora o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E hoje, os itens que me couberam são os itens de 11 a 16, que fala sobre a beneficência, como eu já li uma mensagem, né, de Emmanuel falando sobre a beneficência. Então, dando essa continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a beneficência. E esse capítulo, né, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ele é inteiro falando sobre a caridade. Então, a cada item, ele abrange de alguma forma como podemos ser caridosos. Então, antes de qualquer coisa, precisamos saber, né, o que significa a palavra beneficência na nossa língua portuguesa. Então, ele diz o seguinte, que a beneficência é o ato, a prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, de bem-fazer, de filantropia. É a disposição benéfica do bem-fazer. Então, tudo isso é o quê? Caridade. Virtude de fazer o bem é a caridade. Então, a gente seguindo no nosso Evangelho, então nós vimos que a caridade, ela resume todas as virtudes. A caridade, ela nos traz paz no coração, contentamento na alma e remédio para as nossas aflições. Às vezes estamos nos sentindo, né, tão aflitos, às vezes até sem motivo, sem saber o motivo pelo qual estamos assim. E aí chega alguém com algum problema real, difícil, e ao conversarmos com essas pessoas, depois nos sentimos aliviados, é essa paz no coração. E aí nos colocamos e pensamos, né? Existem pessoas passando por coisas muito mais difíceis do que as minhas e eu estou resmungando, reclamando, quando eu poderia estar fazendo muito mais. Então, quer dizer, quando a gente faz essa ajuda ao outro, isso nos acalma o coração, nos traz calma, né? O coração fica mais leve. Então, a gente sem a caridade, a nossa fé, ela não funciona. Pois que a fé é o quê? Ela é um raio de luz pura. E é ela que vai fazer com que a gente consiga fazer essa caridade ao outro. Sem essa fé que nós temos de que tudo vai dar certo, que nós podemos conversar com o outro e levar uma palavra amiga, então nós não vamos conseguir fazer se a gente não tiver essa fé. E aí nós nos tornamos assim os ajudantes mesmo, né? Que nós vamos transmitir ao outro aquela palavra que nós já conhecemos, nós espírita, dentro da doutrina espírita,
quanto consolo nós recebemos no nosso dia a dia. E a gente, quando conversa com alguém, a gente passa adiante esses ensinamentos, esse consolo que recebemos, a nossa alma fica muito mais leve. E aí, o bispo de Argel, Adolfo, ele diz: pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar os outros felizes. Então, se nós só tivéssemos essa ocupação, nós já estaríamos fazendo muito. E às vezes a gente faz justamente o contrário. A gente utiliza o nosso tempo, a nossa fala, para fazer o outro infeliz. Às vezes falamos coisas sem pensar e magoamos e ferimos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes uma simples palavra pode fazer com que aquele outro se sinta diminuído, deprimido, infeliz. Então, que nós possamos fazer da nossa vida, em todos os instantes, a ocupação, né? Possamos ter essa ocupação de tornar o outro feliz, quer dizer, de proporcionar ao outro a felicidade. Nós sabemos que nós, para sermos felizes, não precisamos do outro, mas nós podemos ajudar nessa felicidade. Quando a gente o trata com carinho, com respeito, quando a gente tem boa vontade para com o outro, quando a gente não menospreza, quando a gente não faz coisas que a gente sabe que aquilo vai fazer com que aquela pessoa sofra. Então, tudo isso já é uma forma da gente exercitar a beneficência. Quando nós nos interessamos pelas lições evangélicas, as lições do Mestre Jesus, nós aprendemos tanta coisa. Só que às vezes nós aprendemos, mas é melhor, vamos dizer assim, a gente não aprende, A gente lê, guarda e não coloca em prática essa beneficência que a gente aprende nas leituras evangélicas. Jesus, quando veio ao planeta Terra, só nos trouxe amor e só nos mostrou a caridade. E nós, às vezes, não sabemos fazer isso. São Vicente de Paulo, ele fala: sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abre-ser-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então, ele, numa frase, ele resumiu praticamente tudo. Sede bons. E como é difícil para a gente, às vezes, ser bom, não é verdade? Porque o nosso egoísmo não deixa. Ele fala aqui: deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Em tudo vem o egoísmo à frente. Nós não temos o hábito de pensar no outro. E às vezes o que acontece? Quando a gente coloca só a nós na frente, quando a nossa vontade tem que estar à frente, sem pensar nos que estão ao redor, nos que dependem de nós, quando a gente faz isso, a gente está colocando o quê? O egoísmo. Se para minha família está tudo bem, não tem problema o outro. Se para o meu filho está bom, ou se para mim está bom, para as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos, quer dizer, o meu grupo fechado, se no meu grupo fechado está tudo bem, não importa o que está ao redor. Quando nós fazemos isso, nós colocamos essa chaga do egoísmo acima de tudo. Quando nós devemos pensar o quê? Que tudo tem que estar bem, não só para mim. Eu tenho que pensar no outro. E ele fala que quando a gente conseguir fazer isso, a chave, vai abrir o caminho da felicidade eterna. Essa felicidade que a gente fica tanto buscando, ela às vezes está tão perto e nós não utilizamos. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós pensamos em nós mesmos primeiro
para depois pensar no outro. Não que a gente não tenha que pensar em nós, não é isso, mas não temos que pensar apenas em nós. Temos que pensar no todo. É bom para todos ou bom só para mim? Não é verdade? Então a gente tem que parar e analisar determinadas coisas que fazemos ou que falamos. E nós temos que pensar o seguinte, né? Que a caridade, ela é a mais pura emanação do Criador. Porque quando a gente faz isso, quando a gente é caridoso para com o outro, quando a gente transmite ao outro o nosso amor, a nossa palavra amiga, o nosso abraço, que agora a gente não está podendo fazer muito, mas a gente pode, através das nossas orações, das nossas vibrações, a gente pode fazer isso. E isso faz com que a gente se sinta feliz. E isso também faz a felicidade do outro. Então a beneficência, ela é o quê? É a gente fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. E para nós só queremos o quê? O que há de melhor. Só que às vezes a gente coloca isso de lado. Nós queremos para nós o que há de melhor, mas esquecemos que o outro também precisa do melhor. Então, a caridade, ela enobrece o caráter do homem. O homem que é caridoso, ele se torna mais nobre. Mas a gente tem que pensar também nos tipos de caridade que estamos fazendo, né? Cáritas nos fala que a esmola é algumas vezes útil, porque ela dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para quem o recebe. Às vezes é constrangedor realmente. Quem está recebendo se sente às vezes, dependendo da forma como é colocado, se sente humilhado, dependente às vezes do outro. E aí ele fala, ela fala, Carita, a caridade é o contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então a caridade é diferente da esmola. Esmola é você chegar e dar aquilo ali para aliviar a fome, às vezes, e você nem dá por caridade, não. Às vezes dá para se livrar do pedinte. Não é porque você foi caridoso. A intenção foi se livrar daquele que estava pedindo. Então, aquele que se humilhou para pedir e às vezes, fica constrangido de pedir e às vezes tem pessoas que dão, mas ainda falam, por que você não vai arrumar um emprego? Por que não arruma uma roupa para lavar? Por que não arruma uma roupa para passar? Uma faxina? No caso do homem, vai capinar, vai fazer... Então, dá, mas às vezes é obrigada a ouvir esse tipo de coisas, quando às vezes a pessoa não está realmente conseguindo e a gente não se coloca no lugar do outro, então a gente acha que é muito fácil. Podemos ser caridoso para com todos, para com os nossos parentes, com os nossos amigos. E como que a gente pode fazer isso? Sendo indulgente, perdoando, se perdoando. E o perdão é uma das coisas mais difíceis da gente, às vezes, fazer. Porque às vezes nós falamos, perdoei, mas não esqueci. Então, na realidade, não houve o perdão. Houve apenas da boca para fora. Então, a gente tem que pensar tudo isso. Porque a fraqueza de uma pessoa, às vezes, não é a nossa, mas nós temos outras. Então, nós cometemos outros erros. Então, ser beneficente com o outro é a gente ser indulgente para com os erros dos outros. É a gente ser caridoso, no sentido da palavra, de não ferir o outro com as nossas palavras ou com nossos atos. Porque às vezes nós faltamos com a indulgência com o outro porque nós não perdoamos. Nós somos os verdadeiros juízes da vida alheia, da nossa não. Então nós costumamos, às vezes, julgar com muita facilidade.
julgar atitudes, sem saber, na realidade, o porquê de tantas coisas que a pessoa, às vezes, de tantos os atos que a pessoa cometeu. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Como a gente está agindo com relação ao outro. Será que eu estou sendo juiz o tempo inteiro das atitudes do outro? Ou será que eu estou sendo indulgente? Será que eu estou usando da beneficência com relação ao outro? Às vezes, a gente para pensar que a gente fala assim, não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro. Quando a gente acha que só o dinheiro ajuda. Que foi falado da caridade material, e a caridade moral. Nós sabemos que nós podemos ajudar de diversas formas. O rico pode dar várias coisas, mas como ele está dando por ostentação e orgulho de, eu estou fazendo, ou está dando por caridade realmente, por amor àquele outro, por desprendimento, para ajudar realmente. Será que ele está sendo caridoso mesmo? E o pobre, às vezes, divide o pouco que tem com o outro que está mais necessitado. Porque ele sabe a dor que o outro está sentindo. Então, para ele, às vezes, é mais fácil compreender. É mais fácil ele ser beneficente, porque ele sabe o que o outro está passando. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu entendo o que você está passando. Se você nunca passou, você não entende. E nunca as dores são iguais. Não podemos mensurar dor de ninguém. Então, não podemos avaliar o que para mim pode ser muito sofrimento, para o outro não é. E o contrário também é verdadeiro, Então, a gente tem que pensar, que nós somos os trabalhadores de Jesus. Estamos aqui como irmãos para ajudarmos uns aos outros, sermos beneficentes para com os outros, ajudar da forma que pudermos. Se não pudermos ajudar com bens materiais, podemos ajudar de outras formas, sendo indulgente, não julgando, propagando o Evangelho, conversando com as pessoas, falando das benfeitorias de Jesus, dos sentimentos que Ele tem por nós, mostrando coragem nas horas difíceis e encorajando aqueles que estão nos momentos difíceis, tendo paciência para com os outros, paciência que a gente perde com muita facilidade, Isso daí eu falo por mim mesma. Às vezes a gente perde a paciência por muito pouco. Então, assim, e a gente precisa realmente exercitar isso. Outra forma da gente ser beneficente, não ferir o amor próprio dos outros, quer dizer, a gente não magoar, não ofender. A gente ser aquele amigo sincero, fiel àquele que nos procura, aqueles a quem temos amizade. A parte material também, a gente doar a parte material. Mas se não pudermos, podemos fazer tudo isso que a gente falou aqui antes, Ser indulgente, não julgar, encorajar, ter paciência com o outro, principalmente com o erro do outro, porque nós erramos muito, então vivemos precisando que nos perdoem dos nossos erros, então precisamos aprender a perdoar também. Então a beneficência, o conceito real de beneficência é caridade. Então, quer dizer, e esse é o objetivo maior do Espírito, porque é isso que vai nos elevar e vai nos levar a tal salvação que a gente busca, a tal elevação, evolução espiritual. Só ajudando uns aos outros vamos conseguir fazer isso. A beneficência é o remédio para as nossas aflições, porque quando a gente ajuda o outro, a gente também é ajudado.
Então, nós temos que ter a certeza, né, de que Deus está sempre a cuidar de nós através dos seus mensageiros, que Jesus, ele sempre está disposto a nos amparar, a nos envolver, basta que busquemos. E para buscarmos precisamos o quê? Orar, ter fé, que possamos, né, ter essa fé que vai transportar montanhas realmente. Não é a fé e ficar parado, não. É a fé que nos impulsiona, é a fé que vai nos fazer seguir em frente. E a beneficência é a gente estar disposto a ser caridoso para todos aqueles que precisam do nosso amparo, do nosso apoio, e todos nós podemos ser caridosos, porque caridade não é feita só com dinheiro, né? A esmola a gente faz com dinheiro, mas a caridade não. Então nós podemos ser caridosos o tempo inteiro, basta que queiramos fazer essa caridade realmente. Então, gente, a beneficência é isso, né? Que nós possamos refletir sobre a caridade de uma forma geral. Esse capítulo inteiro, cada semana um vem aqui falar um pouquinho, e no fundo, se resume tudo nisso, na caridade para com os nossos semelhantes. Deixarmos de ser egoístas, como falei aqui anteriormente, que é o nosso egoísmo que atrapalha tantas coisas que poderíamos fazer de bom para o planeta e para o nosso semelhante. Então, era isso que eu tinha para falar sobre a beneficência e que possamos refletir realmente sobre isso. E aí, agradecendo a todos por estarem conosco, por nos apoiarem e não esquecer de procurar sempre o canal do nosso centro, né, do Centro Espírita Bom Jesus. No YouTube nós temos diversas palestras, no canal do Facebook também. Então toda terça-feira, nesse horário de 5h30, tem uma palestra nova, tanto no YouTube quanto no Facebook. Na sexta-feira também nós temos, algumas às vezes ao vivo, outras gravadas, mas sempre nós temos. Então, na terça-feira às 17h30 e na sexta-feira às 19h30. Então, que possamos, então, nesse momento, agradecer a Deus, fazendo a nossa prece de encerramento, rogando ao Pai que nos ampare e que tenhamos uma semana repleta de luz e paz. Então, que possamos fechar nossos olhos, agradecer principalmente a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, o amparo que nos tem dado até aqui. Te pedimos pelos irmãos que estão em sofrimento. Te pedimos por todos aqueles que se encontram nos hospitais. Te pedimos por aqueles que se encontram no caminho dos vícios, aqueles que têm ideação suicida, os que estão em depressão, que todos eles possam nesse momento receber as nossas vibrações de paz, de amor e de saúde. Que os mentores amigos possam envolver cada lar da nossa cidade, do nosso país e de todo o planeta. Envolve-nos, Senhor, com a Tua paz e com Teu amor. E assim, com a Tua permissão, encerramos o estudo da tarde de hoje na Tua santa paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, consertando aí o número do telefone da FES, 27 33 00 5000, ok? Uma boa tarde a todos, que tenham uma semana repleta de luz e paz. Fiquem com Deus. Boa tarde.